Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula com o professor Palomares aqui na LAC Concursos. Vamos novamente trabalhar a questão do dano moral e o mero aborrecimento. Nas aulas passadas, como já explanado, aprendemos muito acerca da evolução histórica das relações de consumo, aprendemos o conceito de consumidor, conceito de fornecedor, produtos, serviços, a caracterização de uma relação de consumo e, evidentemente, que aí adentramos na responsabilidade civil do direito do consumidor. Então, dando continuidade à nossa aula de responsabilidade civil na seara do direito do consumidor, hoje nós iremos trabalhar a questão do conceito de ato ilícito, abuso de direito e as espécies de responsabilidade existentes no ordenamento jurídico. Evidentemente, não tentando esgotar a temática, mas sim elucidá-los acerca da responsabilidade civil que vai ser inserida no Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá? Convido você agora a entrar nessa imersão de conhecimento junto com o professor Palomares e a LAC Concursos. E lembrando também que peço a vocês que não deixem de curtir lá e seguir o Instagram do professor Palomares, @professor Palomares no Instagram, e também LAC Concursos aí para fechar com chave de ouros, evidentemente, a grande vitória do saber jurídico. Então, começando a nossa aula de hoje, sem muitas delongas, a gente começa trabalhando aí a questão das espécies de responsabilidade civil e, evidentemente, o conceito de ato ilícito. O conceito do ato ilícito, nós não vamos achá-lo no Código de Defesa do Consumidor. É necessário uma interpretação sistemática de todo o sistema jurídico nacional para entendermos o que é um ato ilícito. E ele vem propriamente dito no artigo 186 do Código Civil. Artigo 186. Lá no artigo 186, nós vamos ter, evidentemente, o conceito de ato civil, que é aquele ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direitos e causando prejuízos a outrem. O artigo 186, ele vai dizer o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imperito, mesmo causar dano exclusivamente moral, fica compelido a indenizá-lo, né? Comete ato ilícito, então fica compelido a indenizá-lo, juntamente com o artigo 927 do mesmo Codex. Então, nós temos aí a conjunção entre ato ilícito do artigo 186, que é o ato ilícito puro, nós temos o abuso do direito como um ato ilícito, e no artigo 927 do mesmo Código Civil, nós vamos ter a obrigatoriedade da reparação daquele que comete ato ilícito, juntamente com o dano. Então, nós temos aqui que pode-se afirmar que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos privados. Direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém. Então, a fórmula mágica aí da responsabilidade civil, para que eu consiga responsabilizar alguém, eu gostaria muito que você se recordasse da aula passada. Nós finalizamos a nossa aula falando da Lex Aquilia, a responsabilidade civil aquiliana, aquela que decorre, evidentemente, da própria lei. E aí nós temos aqui a receitinha de bolo. Ação mais ou omissão mais voluntário mais culpa mais nexo causal mais dano igual responsabilidade civil. Então, eu tenho aqui a possibilidade de conceituar o ato ilícito segundo o artigo 186, que vai ser a lesão de direitos mais danos, que cumulado com os demais elementos que nós também vamos aprender nessa aula, nós conseguimos aí trazer a responsabilização do agente causador do dano e, evidentemente, a vítima não sendo irressarcida ou não sendo indenizada quanto aos seus direitos e os seus prejuízos. Tendo essa noção, então, de ato ilícito através do artigo 186 e 187, o abuso de direito, eu trago aqui o conceito de Rubens França, a definição do abuso de direito contido no artigo 187. Então eu peço encarecidamente a você que está aí do outro lado da tela
que abra a legislação específica no Código Civil, no artigo 187, e acompanhe aí o conceito de abuso de direito juntamente com a leitura do Código no seu artigo 187. Então, nós temos aí o conceito, evidentemente, de abuso de direito segundo Rubens França, que é um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, perceba que o abuso de direito, ele começa com algo permitido na lei. E aí, evidentemente, que quando eu começo a fazer este ato lícito, eu acabo não tendo a devida regularidade ou atenção quanto aos limites deste ato, acarretando o resultado que se considerará ilícito. Então, o abuso de direito é um ato ilícito pelo conteúdo, ilícito pelas consequências, tendo a natureza jurídica mista entre ato jurídico e o ato ilícito, situando-se no mundo dos fatos jurídicos em sentido amplo. O que é que o colega Rubens França quis dizer aqui com o conceito de abuso de direito? Eu vou dar um exemplo aqui para você que está me assistindo, professor Palomares, junto à LAC, que vai matar a pau com como se caracteriza o abuso de direito. Vamos lá? Na esfera do direito do consumidor, evidentemente, que é o objeto aqui da nossa aula. Então, eu tenho uma negativação indevida. Isso é um ato ilícito, tá? Mas como é que essa negativação ocorreu para ela ser considerada indevida? Vamos lá. Eu comprei algo de um fornecedor e não paguei, restei inadimplente. O que é que acontece quando um consumidor está inadimplente ordinariamente no nosso país? O seu nome é negativado junto aos órgãos e cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa, SCPC, entre outros. Ok. Quando a empresa negativa o seu nome, ela está no exercício regular do direito. Vou repetir. Se você comprou e inadimpliu a sua obrigação de pagar, a empresa tem o direito de negativar o seu nome nas relações de consumo. Negativado o seu nome em virtude do seu inadimplemento, a empresa não abusa do seu direito. Ou seja, o fornecedor não está abusando do seu direito. Ele está fazendo um ato lícito, que é exercício regular do direito. Justamente o que o colega aqui nos diz. Olha só, um ato jurídico de objeto lícito. Então, começou normal, permitido em lei, ok, bacana, devi, nome negativado, exercício regular do direito do fornecedor. Não tem nenhum problema. Legal. O consumidor não teve como pagar a dívida e passou-se 5 anos. Essa dívida prescreveu. E mesmo assim o fornecedor manteve o nome do consumidor negativado lá nos órgãos de restrição ao crédito. A resposta é simples. Houve automaticamente uma transformação, uma metamorfose do exercício regular do direito de negativar o inadimplente da obrigação para abuso de direito, porque houve a prescrição daquele crédito que eu tinha contra aquele consumidor inadimplente. Então, a partir do prazo prescricional, ocorrido a prescrição, eu não posso mais utilizar dos bancos de dados ou dos cadastros de negativação de consumidor, de proteção ao crédito. Porque aí eu me torno o quê? A minha atitude se torna o quê? Abuso de direito. E esse abuso de direito inverte todo o ônus da responsabilidade. Se eu estava no exercício regular do direito e não exerci o meu direito de petição, de ingressar com ação de cobrança perante o Poder Judiciário por N situações, ok. Mas o consumidor, por sua vez, com o lapso temporal e ocorrendo a prescrição, ele tem o direito de ter o seu nome retirado do cadastro de maus pagadores, justamente porque a dívida para fins de direito deixa de existir. Olha só que bacana. A dívida deixa de existir. É como se houvesse a quitação daquele crédito inadimplido. O fornecedor nada mais poderá fazer contra aquele consumidor quando o seu crédito estiver prescrito. Então, se ele mantém o nome do consumidor negativado, evidentemente
que iniciou-se com o ato lícito, a negativação, mas em virtude da prescrição e da falta de atenção do fornecedor quanto a este lapso temporal daquilo que estava negativado, aquele nome, ele agora transformou-se em abuso de direito, dando inclusive direito ao consumidor para poder pleitear judicialmente sua indenização por negativação indevida. Olha só a característica aí do abuso de direito. Ele geralmente nasce de um ato lícito, mas dependendo da sua forma e da sua interpretação, ele pode ser caracterizado como abuso de direito. Esse é um dos milhares de exemplos que nós podemos dar aqui em nossa aula. Vamos para um outro exemplo bem bacana também. Contratos de plano de saúde. E aqui novamente eu já faço um convite para você que está nos assistindo. Nós temos um projeto também aqui com a LAC Concursos que vai versar sobre reajustes em contratos de plano de saúde. Então nós vamos abrir a caixa preta aí das espécies de reajustes, dos entendimentos dos tribunais, da tão famosa ação revisional de plano de saúde e evidentemente trazendo um maior conhecimento aí para você deste outro lado da nossa tela, tá? Conto com vocês também. Então vamos lá. Eu firmo um contrato de plano de saúde. Lá no contrato de plano de saúde é um contrato regulamentado, é um contrato de consumo regulamentado e autorizado pela autarquia federal ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito legal. Fui lá e firmei o contrato, tenho a garantia de que aquele contrato passou pelo crivo da ANS. Legal, então é um contrato, princípio da confiança, transparência e informação. Esse contrato ele vai conter uma cláusula que vai especificar o prazo de carência contratual, exemplificando para vocês. Então, não há abuso algum entre a operadora de plano de saúde redigir o seu contrato de adesão e colocar cláusulas de carência contratual. Não tem problema nenhum. O consumidor vai lá e assina. E aí lá tem a cláusula assim, 24 horas para urgência ou emergência, 30 dias para exames e consultas simples, 60 dias para exames complexos e procedimento ambulatorial, e 120 dias para procedimentos cirúrgicos e 300 dias para parto, 24 meses para doenças e lesões pré-existentes. Até aí, não há abusividade alguma. Vamos voltar aqui para o quadro. Olha só que bacana. Objeto lícito. A lei permite que o contrato de plano de saúde, ele tenha essas cláusulas aí de carência contratual. Então, você vai lá e assina, o plano de saúde está no exercício regular do direito, não tem problema nenhum. Mas sabe onde vai nascer o abuso de direito? Dá um exemplo de uma gestante. Ela entrou no plano de saúde, ela já estava gestante. Então, ela não teria direito ao parto, porque são 300 dias de carência para o parto. Bacana. Mas são 300 dias para o parto a partir do momento em que esse parto seja regular, ordinário, que ele não tenha nenhuma complicação. Aí o que acontece na prática? Vamos dizer que o neném quer vir antes do momento. E aí eu tenho aquele parto prematuro, em caráter de urgência. O médico vai lá e solicita a realização desse parto, a autorização pelo plano de saúde. Sabe o que acontece? O plano de saúde nega. Ele nega sobre a interpretação da cláusula que diz acerca de 300 dias para realização de partos. Mas ele se esquece que também a mesma cláusula tem lá procedimento em 24 horas para urgência ou emergência. Se o parto está sendo realizado de urgência e emergência em razão do nascimento prematuro da criança, do neném, evidentemente que há um abuso de direito na interpretação deste contrato. Então perceba, o ato é lícito de fazer um contrato por adesão e este contrato por adesão, evidentemente, conter cláusulas que estão autorizadas em lei, sem problema algum. Agora, interpretar estas cláusulas que são legais do exercício regular do direito de forma negativa, nefasta contra os direitos dos consumidores, aí sim surge o abuso do direito e esse abuso de direito tem que ser rechaçado pelo ordenamento jurídico. E havendo decorrente do abuso de direito, perdas e danos, o consumidor há de ser indenizado, porque a vítima é que não pode continuar sangrando. Feito esses esclarecimentos, nós vamos partir aqui então para a questão
das espécies de responsabilidade que nós temos no ordenamento jurídico. E aí eu vou explicando aqui para você que está nos assistindo sobre quais responsabilidades podem ser aplicadas no Código de Defesa do Consumidor numa relação de consumo. Então vamos lá. Eu tenho a responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil, ela tem interesse patrimonial, né? Vai defender patrimônio. Seja o patrimônio físico, seja o patrimônio imaterial. Nós temos interesse privado, então vai versar sobre relações entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado que não tem relação alguma com o Estado. Não tem relação com o Estado. Com o Estado, se eu tiver relação com o Estado, é outra responsabilidade. É uma responsabilidade administrativa, ou uma responsabilidade tributária, ou uma responsabilidade criminal, que é um ramo do direito público, né? Então, nós temos aqui a responsabilidade civil entre dois particulares, professor Palomares e você, responsabilidade civil. Você e a LAC, responsabilidade civil. Você e o Estado, passou num concurso e precisa brigar para entrar nesse concurso, responsabilidade administrativa. Você gostou muito e passou em outro concurso, precisa brigar novamente, responsabilidade administrativa. Professor Palomares brigou com alguém e causou lesão no corpo de outrem, responsabilidade criminal. Então a gente tem que diferenciar a responsabilidade e aqui vai uma grande dica prática para você. Fica muito fácil estudar direito quando você identifica as relações e sabe qual legislação vai aplicar aquele caso prático. Então a gente pode dar um exemplo seguinte: se eu tenho um contrato em que não há vulneráveis, eu vou utilizar o Código Civil. Se eu tenho um contrato que há vulneráveis, eu vou utilizar, em regra, o Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo aqui também para ficar bacana. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos que fica muito mais fácil da gente degustar aí a matéria que é bem complexa. Então vamos lá. Eu tenho uma compra e venda de veículo. Professor, sou professor. Professor Palomares, ok, quer vender o veículo dele. E aí eu vou lá e coloco em um aplicativo, uma plataforma virtual que eu quero vender meu carro. Como qualquer cidadão brasileiro. E aí vem uma outra pessoa e quer comprar o meu carro, ele compra o meu carro. Pergunta-se, professor Palomares tem que dar a garantia de 90 dias contida no Código de Defesa do Consumidor pelo fato dele colocar no mercado um produto e do outro lado ter um consumidor? Não, não precisa. Por quê? Porque o professor Palomares, neste caso, não é caracterizado como fornecedor. Ele não vai ter o elemento do poderio das informações contra aquele que compra, porque eles vão estar em par de igualdade, é um contrato paritário. Então, quando não há vulnerabilidade, eu não tenho que dar essa garantia de 90 dias. A outra parte, se porventura o carro apresentar um problema, logo após a tradição do veículo, ela tem que comprovar judicialmente a minha culpa, senão eu não sou responsabilizado. Uma vez feita a tradição, eu me isento de responsabilidade como regra, salvo a hipótese de eu ter conhecimento do determinado problema antes da tradição, né? E aí nós vamos entrar, evidentemente, em vícios redibitórios, que não é objeto da nossa aula aqui, junto à temática dano moral versus mero aborrecimento. É só para fins de esclarecimento e exemplo. Mas perceba, se eu sou professor, mas todo mês de janeiro eu vendo um carro, eu troco de carro todo ano e todo mês de janeiro. Então eu tenho um elemento da habitualidade. Gravem isso, gravem isso. Eu tenho um elemento da habitualidade. As pessoas já têm aquela esperança ou aquela expectativa de que em janeiro o professor Palomares vai comercializar o seu veículo. Legal. Nessa hipótese, eu me torno fornecedor. Por quê? Porque aí eu tenho a expertise, eu tenho um negócio em si, eu trabalho com aquilo, uma atividade que ofere lucro no mercado de consumo. Então, nessa situação, eu sim posso ser caracterizado fornecedor. O colega que comprar o meu carro pode ser caracterizado como fornecedor pelas teorias que nós estudamos já no bloco passado, que é sobre a teoria finalista, teoria maximalista, teoria finalista mitigada, e aí, evidentemente, caracterizado de um lado o consumidor, de outro lado o fornecedor, tem uma relação de consumo, e aí o professor Palomares
vai ter que dar a garantia de 90 dias, respondendo por qualquer vício ou fato deste produto inserido no mercado de consumo. Então percebam a verdadeira importância de saber qual relação você está inserido, para aí sim utilizar a legislação específica para cada caso. Porque naquele primeiro exemplo que eu dei, uma compra e venda pura e simples, onde não há vulnerabilidade entre os participantes do contrato, eu vou utilizar o Código Civil. E eu utilizando o Código Civil, em regra, a responsabilidade do Código Civil é a responsabilidade subjetiva. A parte vai ter que comprovar a minha culpa, algo muito difícil, vai ser um processo moroso, com a necessidade de perícia, entre outras coisas. Agora, se ali ficou caracterizada uma relação de consumo, a regra é a responsabilidade objetiva, que nós vamos trabalhar mais à frente, que independentemente da minha culpa, eu assumi o risco de inserir aquele produto no mercado e o risco de, eventualmente, ele causar um dano a outrem. Então, há um divisor de águas gigantescos aí quando a gente consegue identificar as relações. Assim como uma relação trabalhista, uma relação administrativa, uma relação tributária, para a gente saber qual vai ser a legislação aplicável ao caso concreto. Feito essa distinção, a gente tem aqui as espécies, então. Interesse privado, entre pessoas privadas, não há que se falar em Estado aqui. Substitutiva, justamente pelo fato de que muitas vezes eu tenho um dano a uma mochila, um dano a um veículo, que eu não tenho como restituir in integrum aquele dano. Ou seja, o carro deu perca total. O que eu faço? Substituo essa perca total por pecúnia, por dinheiro, tá? Por isso, substitutiva. Nós temos aqui... Cabe, evidentemente, a indenizatória, que é a questão da pecúnia que eu falei para vocês, a teoria da culpa, que eu tenho que comprovar a negligência, imprudência ou imperícia do agente causador do dano, é um dos elementos obrigatórios para a responsabilização do agente causador do dano, e eu tenho ainda que levíssima vai obrigar a indenizar e cabe a quem alegou a prova. O que não acontece no direito do consumidor. No direito do consumidor, evidentemente que a regra vai ser essa. Mas se for uma prova diabólica ou uma prova muito difícil de ser produzida, o consumidor tem o benefício da inversão do ônus da prova ou pejúdice, lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que também nós vamos trabalhar um pouco essa situação da inversão do ônus da prova mais à frente nos nossos próximos blocos. E aí nós temos aqui uma observação. Qualquer ação ou omissão pode gerar a responsabilidade civil, desde que viole direito ou cause prejuízo. E aqui é algo sensacional. Viole direito ou cause prejuízo. Abre-se uma brecha aqui para a responsabilidade civil sem dano, trazendo para aquela relação os fins sociais da própria legislação civil. E aí, nós já temos a noção aí da responsabilidade civil, nós vamos também ter a espécie. Então, aqui a gente coloca letra A, letra B, letra C, espécies de responsabilidade civil. Eu tenho a responsabilidade criminal, tá? Que é a infração à norma de direito público, porque o direito penal ou a responsabilidade criminal, ela protege a coletividade, né? Quando alguém mata alguém, ou faz uma lesão corporal, ou furta, ou rouba, ou estupra, esse alguém, ele agride não só a vítima, mas sim a toda a coletividade. Por isso é um ramo do direito público. O lesado vai ser a sociedade, há de ter a tipicidade, tem que estar descrito na lei a conduta humana, tem que estar descrito na lei a punição, evidentemente que pode haver a privação de liberdade, o que não acontece com a responsabilidade civil. A responsabilidade civil não vai prender ninguém, é proibido, pelo Pacto Internacional, não há possibilidade de haver prisão civil no Brasil, já salvo por pensão, tá? Salvo por pensão alimentícia. Mas, já aqui na responsabilidade criminal, a privação de liberdade é medida impositiva pelo Estado. Individual e intransferível, ou seja, ninguém vai preso por crime de outra pessoa e eu também não posso transferir essa responsabilidade, né? E a adequação sempre vai ser ao fato, ao tipo penal, por isso da tipicidade. Essa é a base da responsabilidade criminal no país. Nós temos a responsabilidade contratual,
que é o descumprimento de obrigações contratuais, sejam negativas ou positivas. Aqui eu trago o exemplo do contrato de transporte público, lá no artigo 389 seguintes do Código Civil, e a necessidade de existência prévia de convenção entre as partes, o que não é cumprida. Então, nós temos na responsabilidade civil, o nascedouro da responsabilidade vai ser o próprio contrato. Lembrando que quando nós lecionamos contratos, a gente aprende lá na classificação de contratos que existem contratos orais, né, ou verbais, contratos escritos, solenes, formais. Nós temos contratos sinalagmáticos, contratos bilaterais, unilaterais, plurilaterais. E esses contratos todos são fontes do direito. Ele faz fonte de responsabilidade civil, ele cria direitos e obrigações entre as partes. Então, aquele conceito clássico de contratos, né? Contrato, ele é a união de vontade entre duas pessoas que cria, modifica ou extingue obrigações e direitos entre elas. Então, se eu fiz um contrato, nesse contrato eu tenho a obrigação de pagar e eu não pago, gera responsabilidade para mim em decorrência da minha inadimplência. Percebam, não é uma responsabilidade aquiliana advinda da lei. Essa responsabilidade foi convencionada entre as partes em um instrumento denominado contrato. Ok? Então, essa é a grande diferença. Nós temos ainda a responsabilidade extracontratual, que é também conhecida como aquiliana, que nós temos batido aí na tecla desde a aula passada. Então, nós temos aí a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, aqui está lá no artigo 186, 188 e 927, a 954 do Código Civil, vai trabalhar a hipótese da responsabilidade extracontratual. Por que, professor, que é extracontratual? Porque não vai existir vínculo contratual entre as partes, esse vínculo vai decorrer da própria lei. O agente infringe um dever legal e não contratual, descumprindo o avançado, tornando-se inadimplente. Então, aqui nós temos entendimentos diferentes na jurisprudência. Lá na responsabilidade contratual, é praticamente pacífico no STJ que o mero descumprimento de obrigação contratual não enseja reparação por dano moral. Isso mesmo que eu estou falando para você que está aí do outro lado. O mero descumprimento de cláusulas contratuais não tem o condão de gerar o dever indenizatório para reparação por danos morais. Tá? Esse é o entendimento pacífico do STJ. E nós temos também aqui que na relação extracontratual existe sim a possibilidade de uma indenização por dano moral por um simples descumprimento do direito que existe no Codex, na nossa lei, tá? Então é bem diferente as responsabilidades e as suas consequências no universo prático aí do direito. Nós temos ainda que não há convenção prévia ou vínculo jurídico existente entre a vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito. Por exemplo, você está aí na sua casa, ou aí no seu trabalho. De repente, há um acidente na frente da sua casa ou do seu trabalho e o carro deste acidente arrebenta o portão da sua casa ou do seu carro. Não tem vínculo entre você, que foi a vítima desse acidente, sofreu perdas e danos da espécie, aí no caso material emergente, e o agente causador do dano, que foi provavelmente aí o motorista, para não entrar em pormenores. Como é que você vai pedir reparação para ele se não há um contrato? Porque hoje em dia a gente começa a pensar sempre em contrato, tem que ter um contrato, tem que ter um contrato. Como que chama essa responsabilidade? Essa responsabilização vai advir de lei. Lembra? Qualquer ato ilícito ou até abuso de direito, né, que seja dano a outro e mesmo que, independentemente que seja material, poderá aí sim a vítima ser ressarcida ou indenizada. Então, neste caso, você vai conseguir pleitear suas perdas e danos através da responsabilidade aquiliana, jamais esquecendo também a possibilidade desse acidente ter sido um acidente decorrente de um consumo, e nós também já aprendemos aí nos módulos passados a questão do consumidor bystander, né? Aquele consumidor por equiparação, que aí sim, decorrente de um fato de serviço ou de um fato do produto, esse consumidor bystander pode ter as benesses do Código de Defesa do Consumidor. Bom, a gente tem aqui que vai essa responsabilidade aquiliana, ela vai compreender, evidentemente, a violação de deveres gerais de abstenção ou omissão, como os que correspondem aos direitos reais
aos direitos da personalidade ou aos direitos do autor, tá? Então, todos esses direitos, quando forem lesados, vai ser uma responsabilidade advinda da lei, né? Porque nós tínhamos aí a obrigação, abstenção ou omissão, e aí, evidentemente, aquele que causou o dano tem o dever de ser responsabilizado, aí amenizando as perdas e danos, ou até mesmo pelo princípio da restituto in integrum, ele ter que realizar a indenização de forma integral. A indenização de forma integral. Não cabe no direito civil o princípio da bagatela ou da insignificância, que é aquele princípio que defende a ideia em que é tão mínimo o dano sofrido pela vítima que não cabe aí ao Estado punir o agente causador deste dano pelo fato de ser considerado uma bagatela, uma mera situação do cotidiano. Então, essa situação não cabe para fins de direito civil na responsabilidade civil e consumerista. Então, vou repetir para você. Princípio da bagatela ou da insignificância não é aplicado para a relação civil. E não é aplicado para a relação civil pelo simples fato de vigorar o princípio da restituto in integrum, ou seja, restituição integral das perdas e danos vivenciadas e experimentadas pela vítima em decorrência de um ato ilícito ou abuso de direito do agente causador do dano. E nós temos aqui as outras espécies, já caminhando para o final desse nosso bloco, que é a responsabilidade subjetiva, que sempre vai defender a ideia que somente vai ser obrigado à responsabilização do agente causador do dano quando for comprovada a sua culpa ou dolo, o elemento subjetivo, né? Então a gente vai ter negligência, imprudência ou imperícia e nós vamos ter a situação do dolo. O agente causador do dano, ele quis causar o dano. Então se ele quis causar o dano, ele se responsabiliza. Mas muitas vezes a pessoa que causa o dano, ele não quis causar o dano, foi um acidente. Então, para se responsabilizar esse agente causador do dano decorrente de um acidente, nós temos aí que identificar o elemento subjetivo que é a culpa sobre as três espécies, negligência, imprudência ou imperícia. Já a responsabilidade objetiva, ela defende a ideia que, independentemente da culpa ou dolo do agente causador do dano, será responsabilizado esse agente. Decorre da teoria do risco. É uma evolução da responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Nós já estudamos também aí em aulas passadas, neste projeto, que a relação humana, ela ficou massificada. Então, essa massificação da relação humana trouxe também uma sociedade de risco, onde perdeu-se a identidade do fornecedor de produtos e serviços que antigamente existia antes dessa sociedade massificada, com a construção de marcas, né? E aí o consumidor passou muitas vezes a identificar as marcas e não mais a questão da própria pessoa que fabricava. Hoje, se eu perguntar aí para você que está me assistindo, a roupa que você está utilizando, você sabe qual é a qualidade, a procedência do algodão que ela tem, ou até do poliéster, ou da matéria que ela é? Acredito que não. Você muitas vezes comprou essa roupa porque confia na marca. Então veja a complexidade dessa relação. E essa complexidade fez com que os consumidores, eles não pudessem compartilhar com o eventual prejuízo dessa marca, já que a marca não compartilha com os consumidores os lucros. Então, foi desenvolvido na sociedade de massa a teoria do risco. Aquele que vai explorar o mercado, ele assume o risco em razão da complexidade da sua